Bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos? Quarta-feira, hoje é dia de falar de promessas. Hoje eu tô me sentindo um pouquinho assim, dor no corpo, acordei com um pouquinho, até minha voz tá um pouquinho diferente. Tá esquentando demais aqui em BH essa semana e parece que tá querendo, não sei se é o ventilador ligado em cima, né? Porque além de calor, tá na temporada de pernilongo e mesmo colocando um remédio ali, um veneno para tentar diminuir, aí acaba vindo alguns e atrapalhando o sono, e pica a gente, e aí pronto, você coloca o ventilador para tentar amenizar, aí vem depois um resfriado, né? Não sei, tô com a dorzinha no corpo, vou pedir pro Pai do Céu para melhorar. Bom, gente, hoje é dia de falar de promessas de salvação, né? E o nosso versículo-chave de hoje está em Isaías 25:9. Mas antes, vou fazer minha oração, como de costume, para que Deus venha falar aos nossos corações, não é mesmo? Então vamos orar. Paizinho querido, muito obrigada por mais esse dia, obrigada por essa oportunidade, obrigada porque a cada manhã as suas misericórdias se renovam e juntamente com ela a alegria em meu coração de poder estar aqui compartilhando do teu amor. Eu sei que as circunstâncias não podem definir a nossa alegria, o nosso bem-estar, que é só a tua presença que produz tudo isso. Pai, hoje vou ler um versículo de promessa de salvação, que esse versículo venha falar poderosamente aos nossos corações, que a nossa fé possa ser aumentada a cada dia, para que possamos acessar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que é só possível através da fé, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de ter fé para agradar a Ti, Pai, para que possamos de fato receber tudo aquilo que for propósito Teu para as nossas vidas. Então traz no dia de hoje essa consciência e através desse versículo a gente possa alcançar um novo patamar, que a nossa mente possa se abrir para entendermos de fato tudo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Desde já te agradeço por cada vida que está aqui presente ouvindo dessa palavra, que o Senhor vai ao encontro da necessidade de cada um, abençoa cada família aqui representada, que a tua graça, o teu amor possa envolvê-los, Pai. Toma cada um em tuas mãos, dá-nos uma palavra abençoada neste momento. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Estou até um pouquinho lenta hoje. Mas enfim, o versículo está em Isaías 25:9, que diz assim: Naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois Ele nos salvou. Que maravilha, né? Aqui vem falando de que ao confiar em Deus, Ele salvou aquele povo que estava ali, né? Declamando aqui é do profeta Isaías falando, e esse capítulo 25 é um capítulo onde ele vem engrandecendo o nome de Deus, onde ele vem chamando o povo para louvar ao Senhor. Tanto que o título do capítulo fala, louvem ao Senhor, ou seja, rendei graças a Deus porque Ele é bom e porque Ele olha pelos seus, não é mesmo? E uma coisa importante que a gente pode notar aqui é que Deus salvou porque confiamos nele. Porque, como eu disse na minha oração, sem fé é impossível agradar a Deus. E como que a gente pode confiar em Deus? Tendo momentos de intimidade com Ele, nos aproximando cada dia mais dele, porque esse estreitamento de relacionamento
vai produzindo confiança, não é mesmo? Já citei várias vezes aqui em outros vídeos como que a gente passa a confiar em alguém? Conhecendo, convivendo, escutando, falando. Então, esse estar mais próximo, estar mais junto, poder ouvir, falar, conhecer cada dia mais, é o que faz com que duas pessoas se aproximem tanto e comecem a conhecer tanto uma outra, que ela passa a confiar nessa pessoa, não é assim? Com Deus é a mesma coisa. E a gente só consegue confiar se a gente o conhecer verdadeiramente. Saber quem Ele é, saber que Ele nos ama tanto ao ponto de que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer pelos nossos pecados, porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E Jesus veio nessa missão de nos resgatar, de pagar a conta por nós. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Então, aqui, esse mesmo versículo cita duas vezes e também fazendo menção para o futuro, porque aqui está falando, ó, naquele dia dirão. Que dia? O dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, o dia que nós iremos nos encontrar com o Pai face a face. Eu anseio muito por esse dia, eu não sei você, mas o meu coração arde quando eu sei que vai chegar o dia que eu o verei face a face, né? E aí aqui fala, ó, naquele dia dirão, ou seja, né, quando chegar esse momento, este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, ó, repetindo, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Ou seja, valeu a pena confiar, valeu a pena nos entregar nas mãos dele, porque ele cuidou de nós, ele nos salvou. Podemos agora comemorar, nos alegrar diante da presença do Pai. Imagine que dia maravilhoso que será, não é mesmo? Mas o que a gente precisa entender que para que a gente alcance essa salvação, de fato, é que precisamos viver um processo. Estamos aqui nessa terra e nossa vida se faz de processos. E é no processo que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente evolui e que a gente vai alcançando cada vez um patamar maior, não é mesmo? Então, não reclame se às vezes o processo está um pouco difícil, se às vezes está passando por uma fase não muito boa ou uma fase muito ruim mesmo. Faz parte da vida. A diferença vai estar em quem você tem confiado. Em quem você tem colocado sua confiança? Você tem colocado sua confiança naquele que é capaz de te salvar? Que é capaz de te fazer crescer, mudar de nível? Porque para que a gente muda de nível, a gente tem que se dispor a aprender. A gente tem que falar, Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação aqui? E não ficar reclamando, porque tem gente que só reclama. Tem gente que reclama de tudo. Se tá calor, se tá frio, tem gente que reclama de tudo. E aí não aprende. Às vezes está passando por uma situação difícil e a maior parte das situações difíceis que a gente passa são consequências das nossas próprias atitudes, escolhas. E aí a pessoa não entende. Se vê muitas vezes como vítima. E quem é vítima não aprende nunca. Quem é vítima não aprende, fica sempre numa posição de coitado, não mereço, ó vida cruel, né? Ó céus, ó terra igual a hiena, né? Então a pessoa fica nesse ciclo de lamentação e não aprende. Primeiro, estou numa situação difícil. Por que eu estou nessa situação difícil? Eu mesma fiz escolhas que me colocou nela? Tá. Então, agora eu vou ter que aprender. O que eu fiz para que isso aqui acontecesse? Aí eu vou ter que aprender com essa situação e mudar a rota e fazer diferente.
Que aí eu vou vencer aquela situação com consciência, sabendo que eu estou vivendo aquilo porque foi uma escolha, né, minha, e veio a consequência e não está sendo legal. Então eu tenho que mudar minhas atitudes daqui para frente. Eu não vou fazer mais esse tipo de escolha que me leva a essa situação. E aí eu vou avançando para o próximo nível. Tá, tô na situação difícil, não foi escolha minha, foi escolhas erradas de quem está perto de mim, de família, de amigos, e eu tô aqui no bolo colhendo coisa que eu nem plantei, né? Respingou em mim, porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos em família, e nossas atitudes não só afetam a nós mesmos, mas afetam quem está à nossa volta. Isso também até é algo que a gente precisa refletir, que nossas atitudes não definem só a nossa vida, né? Define principalmente da família, dos filhos, para quem tem filhos. Na Bíblia fala das maldições hereditárias, é justamente consequências. Se um pai comete um erro, ele respinga nos filhos. Os filhos vão muitas vezes colher consequências das atitudes erradas de um pai. Isso que são as heranças, né, as maldições hereditárias. É porque são as consequências que podem ser quebradas a qualquer momento. Basta que alguém perceba e tenha consciência, epá, isso aqui está errado. Então vamos começar a fazer certo para daqui para frente as coisas começarem a se acertar e as consequências que virão depois serão boas e não ruins. Então tudo tem um processo, mas nesse processo de aprendizado, de erros e acertos, porque, né, erramos e acertamos, mas que nesse processo a gente possa sempre lembrar que a nossa confiança tem que estar em Deus, tem que estar naquele que pode nos salvar, tem que estar naquele que é o único capaz de produzir em nós alegria e esperança em meio às turbulências, né? Aquele versículo que eu sempre gosto de citar aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente o ama, se aproxima, está procurando viver em intimidade com Ele, mesmo que a gente erre, Ele vai pegar aquele nosso erro e vai nos fazer aprender rapidinho com aquilo, porque a gente vai estar entendendo, sabe? A gente não vai estar numa posição de vítima onde eu só reclamo e não olho, não extraio nada daqueles acontecimentos. E aí eu fico num ciclo vicioso de sofrimento. Eu não avanço para o próximo nível. Não aprendi, vou continuar cometendo os mesmos erros. E aí passa a vida inteira reclamando, envelhece, adoece. E que vida cruel, que vida triste, né? Isso pode acontecer até mesmo com pessoas que às vezes são cristãos, mas não entender do que é amar a Deus, não entender do que é viver ali coladinho. Porque quem vive coladinho logo entende tudo que está acontecendo, logo vai passando de nível, porque o Espírito Santo vem trazendo a consciência das coisas que acontecem. A gente não vai viver a vida, deixando a vida levar, vivendo como uma folha de um lado para o outro, se apoiando nas coisas que acontecem, deixando as emoções serem levadas pelas circunstâncias, né? Quem está próximo de Deus, ali coladinho, como eu falei, vai viver no Espírito, vai ser guiado pelo Espírito. E essa confiança em Deus. Na próxima sexta-feira, eu vou trazer esse tema sobre a confiança em Deus. Como que eu aprendo a confiar? Além dessa proximidade que eu falei, que é o que nos leva a ter confiança em alguém, tem algo a mais aí nessa mensagem que eu vou estar trazendo na sexta-feira. Vou estar trazendo aqui algo que aconteceu nos nossos cultos matinais, meu e da Magda, onde Deus vem falando muito forte no meu coração sobre essa confiança que a Magda tanto expressa, que ela enche a boca para falar. A palavra certa é isso, não tem quando a gente fala assim com a boca cheia, fala assim, né, com aquela empolgação, com aquela certeza. A Magda fala, Ele é o meu Deus, Ele tudo
pode. E é isso que Deus quer de nós, que a gente encha a boca para falar com o nosso coração, fale sem medo, fale com toda confiança. Ele é o meu Deus, Ele tudo pode. Todas as coisas irão cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus, seja coisas boas ou ruins que estiverem acontecendo na minha vida, elas trarão frutos, porque Ele é o meu Deus. E essa mensagem, estou dando aqui um spoiler, não aguentei. Essa mensagem eu vou trazer na sexta-feira, espero que você não perca, porque somente através dessa confiança é que conseguiremos ter a verdadeira fé que Deus quer que tenhamos nele. E é só tendo essa fé que a gente vai aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A gente vai entender que através do sacrifício de Jesus nós fomos perdoados e que nós poderemos acessar essa promessa de salvação, porque nele confiamos, Ele nos salvou. E essa mesma fé que eu desejo para cada um de vocês, que vocês possam a cada dia se aproximar mais de Deus, para que essa fé possa ser produzida no seu interior. Vou trazer mais detalhes na sexta-feira. Vai estar muito bom o assunto de sexta-feira, não percam, tá bom? Então, espero que a cada dia você sinta esse desejo ardente no coração, dessa proximidade com Deus, que é a única que é capaz de traspassar tudo e atingir em cheio o nosso coração. Somente Ele é capaz de nos trazer essa paz que excede todo o entendimento, que mesmo a gente às vezes estando um pouco desanimados, um pouco triste com alguma situação da vida, a gente consegue ainda assim sorrir, a gente consegue ainda assim sentir paz, a gente consegue ainda assim transbordar na vida do outro, porque Deus é esse, que ninguém explica. Tem uma canção que eu gosto muito que fala: ninguém explica Deus, ninguém explica. É impossível explicar Deus, tamanha é a grandiosidade dele, não é mesmo? Mas se a gente não consegue explicar Deus em toda a sua essência, porque por mais que eu use adjetivos, palavras, eu jamais vou conseguir explicá-lo em toda a sua essência. Mas se não podemos explicá-lo, podemos senti-lo. E podemos senti-lo em toda a sua essência. Quando a gente se aproxima dele e vai vivendo ali, nutridos pelo seu amor. E a cada dia a gente vai resplandecendo esse amor na vida de todos que nos cercam. Desejo para você um excelente dia. Não esqueça de colocar o dedinho no like aí, dar o joinha, porque aí o YouTube entende, né, que a mensagem é boa, que as pessoas estão gostando e começa a mostrar para mais gente. E aí deixa também aquele comentário gostoso, pedido de oração. Tenho recebido aqui alguns pedidos de oração e com certeza vou estar apresentando a Deus cada pedido com muito amor, com muito carinho, viu? Se for o caso, né, for um pedido de oração, de um conselho, pode deixar aqui também nas mensagens que na medida do possível eu vou respondendo tudo. E, gente, compartilhem. Tudo que é bom a gente compartilha. A Magda que fala sempre assim, tudo que é bom para a Magda compartilha. E assim deve ser com todos nós. Tudo aquilo que é bom para a gente deve compartilhar. Nós não devemos reter só para nós, né? É um egoísmo da nossa parte, não é mesmo? Eu também, assim como a Magda, sempre fui assim. Contudo, eu aprendo uma coisa nova, aquilo me entusiasma tanto que eu quero passar. Às vezes o outro não está nem querendo muito aprender, está muito interessado e eu fico naquela coisa, naquela alegria, querendo passar ali para frente aquilo que eu aprendi. E assim devemos ser, porque assim a sementinha vai sendo lançada e uma hora ou outra ela vai germinando na vida de cada um, não é mesmo? E aí a gente vai cumprindo com o ID pregar o evangelho a toda criatura. Nesse movimento a gente está cumprindo com esse mandamento ali de Deus, tá bom? Gente, então ficam todos com Deus, espero vocês aqui sexta-feira, tá bom? Então até lá.